É com imensa alegria que hoje, dia 21 de junho, o dia em que comemoramos o Dia Internacional do Yoga, é que eu venho aqui falar um pouquinho para vocês de como o yoga entrou para minha vida como uma filosofia, como um jeito de viver, como o yoga me ajudou a ter ainda uma conexão ainda mais profunda comigo mesma e com a maternidade, tá? E eu vou colocar aqui também um pouquinho de como o yoga ele transparece no meu trabalho como educadora emocional, como neuropsicopedagoga, como ele aparece na minha visão quando eu estou ajudando as famílias aí na linda missão de se harmonizar e educar os seus filhos, ok? Então, vai ser uma aula, na verdade, tá? Vai ser uma aula introdutória do workshop Família Zen, que vai acontecer dia 21 de julho, tá? Daqui um mês. Então, vou te convidar aqui a fazer uma viagem junto comigo, uma viagem no tempo, onde eu aposto que muitas mães vão se conectar comigo, tá bom? Vamos junto? Então vamos lá. Bom, desde a adolescência eu já participava de aulas de yoga. Estava sempre lá fazendo os asanas, as respirações, as meditações. Me sentia muitíssimo bem, eu voltava para casa toda tranquila, enfim, usufruía dessas aulas como ferramentas para o bem-estar. Tá? Meus pais sempre estavam buscando do yoga e em outras formas de compreensão do transcendente e eu e meus irmãos herdamos isso dos meus pais, essa busca pelo conhecimento, pelo transcendente, tá? Mas eu achava que yoga era aquilo, né? Me gerava bem-estar e pronto. Então, ao longo da vida, eu praticava algumas aulas em alguns estúdios, de vez em quando parava um pouquinho, dali uns meses voltava, e assim fui por um longo período de tempo. Até que um dia, já bem adulta, gestante, né, resolvi voltar a fazer aula de yoga específico para gestante, né, com um olhar preparado para essa fase da vida. E foi a melhor decisão que eu tive. Por quê? Porque já logo na primeira aula específica para gestantes, eu senti como se eu estivesse retornando para casa, né? Hoje eu posso dizer que o yoga para mim é isso, é o retorno para casa. O que seria isso? O retorno para a nossa fonte, o retorno para a nossa essência, né? O yoga ele é o olhar para dentro, ele provoca o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. E quando eu tive essa percepção, eu me dei conta que eu subi um degrauzinho a mais do que eu entendia sobre yoga. Ali eu comecei a perceber que o yoga, ele é o transcendente, né? Que eu sempre via os meus pais, né? Quando criança, cresci com aquilo e finalmente conectei o transcendente de uma outra forma, né? Que é algo além da nossa compreensão, é algo que a gente simplesmente sente, é uma reconexão com a fonte, é uma reconexão conosco, tá? Isso é o yoga, tá? Para mim é essa reconexão com a nossa essência, com o universo, né? Com todos os seres.
Praticar o yoga, ter essa outra compreensão do yoga durante esse período de gestação foi determinante na minha vida, porque ali ela veio para ficar de uma vez por todas, né? E não mais indo e voltando como era antes. E foi tão lindo, foi tão forte essa reconexão interna que o yoga começou a interferir em tudo na minha vida, né? Aí eu comecei a perceber que eu estava vivenciando realmente o yoga em todos os setores da minha vida, né? Quando eu vi, eu já estava buscando um parto humanizado, já estava tendo um outro olhar para a maternidade, além daquele que eu já sabia relacionada aos meus estudos, à minha profissão, né? Era um outro olhar, né? E depois que meu filho nasceu, né, a gente fica, né, a maioria das mães passam por isso, né? A gente fica totalmente voltada para a maternidade, né? Existe um momento muito simbiótico, né, na relação mãe e filho. E aí depois vai havendo, né, aquele desligamento, aquele crescimento, né, a individuação do bebê e da mãe, né? E ali o yoga novamente veio me ajudando a subir mais um degrau na compreensão do yoga e na aplicação, né, no meu dia a dia, que foi o quê? Foi perceber que o yoga também poderia ser vivenciado pelos bebês, pelas crianças. Ali eu vi que o yoga não tem idade. Não tem idade. O yoga, ele não tem religião, ele não tem nada a ver com religião, é um jeito de viver. Ali eu vi que o yoga, ele tem sistematizadamente 8 aspectos, tá? Que eu vou só citar aqui, a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas ali eu fui compreendendo que o yoga, ele era o transcendente, ele era os asanas, que são as posturas, ele era os pranayamas, que são técnicas respiratórias, ele é a meditação, ele é a vivência de um estado meditativo, e ele também é uma filosofia, tá? Uma filosofia onde a gente tem uma conduta de vida interna e para com o outro. E o mais incrível foi essa descoberta de que o meu filho poderia estar fazendo parte disso, né? Desse novo mundo que eu estava desvendando. E mais incrível ainda foi que essa descoberta se deu a partir dele. A partir da conexão mãe e filho, que subimos juntos mais um degrauzinho nessa vivência de yoga, né? Que foi o quê? Em detalhes, depois quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, no site da aliadadafamilia.com tem um link lá onde tem vários artigos, tem uma entrevista que eu fiz para a Luz Feminino, que fala desse momento exato da minha vida, em que junto com meu filho nós descobrimos de forma espontânea, lindamente, como o yoga poderia ser, né, vivenciado com as crianças. E aí, através dele, do momento de conexão muito forte que nós tivemos, de forma espontânea, eu comecei a pesquisar o que existia de yoga para criança. E aí eu descobri um universo imenso, um universo maravilhoso.
eu descobri que a conexão mãe e filho era muito além do que já estava sendo vivido, né? Foram descobertas tamanhas que a cada passo, a cada curso que eu fazia, a cada aplicação que eu tinha dentro de casa, né, com o meu filho, com o meu esposo, eu fui sentindo que aquilo ali precisava ser expandido. Eu precisava levar aquele conhecimento, aquela vivência para outras famílias, para que as outras famílias também pudessem ter um nível de conexão ainda maior, um nível de conexão melhor com os seus filhos, né? E especialmente consigo mesmo, em primeiro lugar consigo mesmo, para depois com o outro, né? E nesse caminho foi então que surgiu a aliada da família, né? Foi que surgiu a nossa logo, né? Que é a imagem, né? Da mãe e do filho, né? Eu e meu filho ali na imagem, fazendo, né, a postura da flor de lótus, o mudra da flor de lótus, que tem todo um significado, que isso é tema para um outro momento, tá bom? Mas como que nasceu isso, né? Então, para quem não me conhece ainda, não sabe da minha história, já fazem 23 anos que eu atuo com educação, tá? Sempre atuei em sala de aula, na coordenação pedagógica, como supervisora escolar, atuei como psicopedagoga ao longo desses 23 anos, tá? E chegou um dado momento, quando meu filho era bem pequeno, por volta dos 2 anos, que nessa descoberta, né, nessa reconexão interna e com ele, vários aspectos da vida foram mexendo, especialmente da minha carreira, né, da minha carreira, que foi sempre dentro da educação, que eu sempre amei, né, mas que estava com alguns pontos gerando questões que me fizeram repensar, que já não estavam mais fazendo bem para mim e para minha família, né? E o yoga tem isso, o yoga é um despertar, né? A gente sacode, a gente passa por transformações até estar onde realmente precisamos estar, né? Cumprindo a nossa missão, nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Então, nessa caminhada, eu percebi que era hora de encerrar um ciclo. Eu encerrei um ciclo como servidora pública, como coordenadora pedagógica, e através dessa conexão comigo mesma e com meu filho surgiu a aliada, né? A aliada da família. Quando eu decidi então que era hora de eu levar para as outras famílias tudo isso que eu havia vivenciado, né? E que vem vivenciando, né? Na verdade. E tudo isso foi acontecendo de uma forma muito espontânea, muito natural, tá? Você vai ficando com um olhar mais afinado, mais concentrado, você vai tendo uma forma de viver diferente, né? Mais conectada com a fonte, e aí você percebe melhor os sinais, né? E aí então houve toda uma mudança na minha carreira, né? Continuei na área da educação, continuei na orientação de pais, mas aí fui agregando novos valores, né? Fui fazendo mais cursos, fui trazendo mais elementos da neuropsicopedagogia, do coaching, do próprio yoga para crianças, né? Fui buscando uma formação e uma vivência condizente, né, com aquilo que
eu estava sentindo, né? E que fazia sentido, um real sentido para mim, né? E aí então eu comecei a aplicar esse conhecimento, essa vivência toda no meu trabalho, né? Como? Com esse olhar diferente, com esse olhar das inúmeras possibilidades que o mundo nos dá. Quando chega uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, o que acontece geralmente? Geralmente o foco está na dificuldade. Você rotula essa criança isso, essa criança aquilo. Ou você deixa ela de lado, ou você procura trabalhar essa dificuldade e ponto. Na aliada, na minha proposta de trabalho, não. Na minha proposta de trabalho, a gente vê a dificuldade, a gente procura trabalhar quais são todas as nuances dessa dificuldade, a gente observa o que é preciso aceitar, porque tem coisas que não são mudadas, que a gente não consegue mudar. A gente consegue mudar a forma com que olhamos para ela, tá? A gente consegue lidar de uma forma mais amorosa, tá bom? Menos rotuladora, tá? E o mais encantador é que a gente consegue sair aqui da dificuldade e olhar para todo esse universo de possibilidades que a gente tem, né? E aí a criança e a família começam a ampliar a sua visão. E aí elas vão desenvolvendo em outros setores da vida, né? A gente vai alavancando essas possibilidades que ela tem, né? E aí a gente vai ajudando a criança e a família a se desenvolver, né? Mesma coisa das famílias que me procuram para trabalhar questões de harmonização dentro da família. Questões educacionais, né? De educação emocional, de comportamento, de rotina, de respeito, de valores, da mesma forma, tá? A gente vai buscando, né, auxiliar cada elemento da família a se autoconhecer, tá? E aí vem as ferramentas do coaching, vem o olhar do yoga, né, de se autoconhecer, de ver como essa pessoa conduz a sua vida, né, o que é real para ela, o que tem valor, né, o que deixa ela confusa, o que ela se conecta, e ali a gente vai trabalhando, né, também as pequenas situações que precisam ser superadas, né, e novamente alavancando, né, através principalmente, né, da disciplina positiva, os elementos que podem ser potencializados, tá? Então o yoga ele é pano de fundo, tá, de todas as ações da aliada, tá bom? Ele acompanha todo esse conhecimento, tá? Super atual, né? Que a neurociência traz para nós, né? A neurociência afetiva, seja na área da educação emocional, seja na área da neuropsicopedagogia, ok? Outra questão, outra forma que a aliada trabalha, aí de forma mais explícita, é através do programa Criança Zen, programa Teen Zen, né? E o programa Família Zen, que acontece um pouquinho diferente do Criança Zen e do Teen Zen, tá? E ali, então, é colocado de uma forma mais explícita os 3 pilares da aliada, né? Que é a educação emocional, a educação cognitiva e o aspecto psicomotor, tá? Então, ali se engloba os aspectos onde a gente auxilia a criança e o adolescente a
gerenciar melhor as suas emoções, onde a gente ajuda a encontrar caminhos de potencializar a atenção, a concentração e a memória, né? Sempre passando pelo corpo, porque não somos só mente, somos mente, corpo e coração, né? E aí a gente fecha o ciclo do transcendente, que eu falei lá no início, tá? Então, o yoga, ele veio de uma forma tamanha, né, que ele tomou uma dimensão tão grande, né, que ele ultrapassa a minha forma pessoal de viver, né? Ela passa o meu lado profissional, né, que se integra, né? Nós somos um conjunto, né? Não somos gavetinhas, né? Nós somos sistêmicos, né? E hoje, né, especialmente aqui, como eu falei no início, né, Dia Internacional de Yoga, é o dia que eu escolhi, né, para trazer toda essa minha história para vocês, né, abrir toda essa minha caminhada e falar um pouquinho também de uma outra forma que eu presenteio, né, as famílias com esses aprendizados todos, né, que a vida trouxe, que é através aqui, né, desta obra que eu fiz para homenagear o meu filho, né, que se chama Com a Montanha no Coração, né? É uma história linda, tá? Ela é inspirada em alguns aspectos da nossa vivência em família, tá bom? E ele aborda a relação pais e filhos de uma forma bastante lúdica e bastante forte ao mesmo tempo, tá? É interessante porque a criança, ela vai ler e ela vai perceber essa aventura que o Mani, né, que é o nosso personagem principal, faz, que ele adora escalar, adora estar no meio da natureza, vivenciando muitos desafios. Então tem essa questão da aventura. E os pais, numa leitura mais aprofundada, vão perceber aqui como que a família do Mani lida com os medos, lida com o apoio ao filho, né, de permitir que ele seja quem realmente ele é, né, sem que seja imposto para ele desejos da família, mas sim abrir espaço para ele ser quem veio a ser. Isso é yoga, tá? Traz inúmeros outros aspectos que vai para o olhar assim minucioso do adulto, né? Vai tocando lá no coração da mãe, vai fazendo a mãe, o pai se questionar, repensar algumas formas, né, de conduzir a educação em casa com seus filhos, né? E a criança se diverte, porque além da história linda, a gente traz aqui para as crianças um jogo da memória, né, onde nós temos cartinhas que elas podem ser trabalhadas de outras formas, tá? Que vai sendo colocado aqui dentro desse workshop Família Zen, tá? E nós temos também no final da obra, temos aqui meditação, tá? E temos atividades, temos exercícios aqui de conexão, tá? Com consigo mesmo, com o universo, tá bom? Então é uma obra riquíssima, tá? Que vem auxiliar as famílias a se reconectarem consigo mesmas e com os seus filhos. Esta obra, ela tem
né, o grande objetivo dela, né, de entrar dentro das famílias e fazer esse despertar acontecer através das crianças. E hoje, dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga, é que eu venho fazer o lançamento, né, deste workshop Família Zen, que ele é baseado, né, nesta obra, tá, onde os inscritos ganham o livro, tá, e vai ser discutido, né, vai ser explorado nesse workshop formas, né, dos pais aprimorarem a sua relação com os filhos, formas de aperfeiçoar o gosto, né, forma de aperfeiçoar as maneiras pelas quais os pais orientam os filhos a gerenciar as suas emoções, tá? A como lidar com os momentos delicados, né? A como lidar com aquelas questões que estão bem lá dentro do coraçãozinho, né? Que precisa ter olhos para ver, é preciso ter uma mãe, um pai presente, observando que tem algo ali que precisa de atenção, né? E por isso o filho age de tal maneira, tá? É um workshop que vem ajudar as famílias também com algumas dicas de como ajudar as crianças a terem um vínculo maior e melhor com os estudos, tá? Vem com algumas técnicas de concentração, de memória, tá? Ele vem com esses nuances que ajudam a criança dentro do desempenho escolar, tá? E especialmente na relação dentro da família, ok? Então, esse é o meu presente, né? Esse é o meu presente para você, mãe, pai, educador. Nesse Dia Internacional do Yoga, eu estou devolvendo para o universo, né, toda essa vivência, todo esse conhecimento que a gente vem, né, subindo de degrauzinho em degrauzinho, né, e eu venho genuinamente, né, entregar, devolver para o universo, né, ofertando às famílias este workshop, Família Zen. Dia 21 de julho, terça-feira, das 20 horas até 22 horas. Um workshop online para que todo o Brasil de norte a sul possa participar, ok? Maiores informações, pode entrar lá no site da Aliada, no Instagram da Aliada da Família, ou mesmo pelo WhatsApp, tá? 4899-619-1267, tá bom? Que eu vou estar detalhando para vocês como vai ser esse grande momento que vem contribuir para as famílias imensamente no seu dia a dia, nas relações com os seus filhos e consigo mesmo, ok? Agradeço muito por estarem comigo até aqui, tá? Por estarem abertas, né, a terem esse novo olhar sobre si e sobre seus filhos, ok? Aguardo vocês então dia 21 de julho. Até lá. Namastê.